Olá, queridos, boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, sabendo que Deus tem nos dado por oportunidade esse tempo juntos, todas as sextas-feiras, para a gente compartilhar do Evangelho, falar da palavra de Jesus. E hoje não vai ser diferente. Hoje Deus tem um assunto tremendo para tratar com o nosso coração, porque eu creio que, de acordo com as dúvidas do coração do povo, é a forma que Deus quer falar a sua palavra a nós. Amém? Renato fez uma pergunta a respeito de livre-arbítrio, e nós vamos responder. Ele até usou um texto do livre-arbítrio. Eu vou ler para vocês nesse momento, só um minuto, até eu achar onde que está o texto dele. Eu vou te explicar várias coisas a respeito da religião evangélica hoje, da religião que tem estabelecido algum pensamento que, meu irmão, é totalmente fora do padrão da palavra. Isso nós vamos falar a respeito da palavra, tá bom? Não quero usar termo de nenhum teólogo, não, quero que a gente vá usar os termos da palavra. Então tá assim, ó. Joel capítulo 2, versículo 32, na versão bíblica Nova Tradução da Linguagem de hoje, está escrito assim, ó. Então todo aquele que pedir ajuda do Senhor será salvo, pois o Senhor prometeu que todos os que não tiverem sido destruídos estarão no monte Sião, em Jerusalém. Aqueles que o Senhor escolheu serão salvos. Pastor, o que a Bíblia fala sobre predestinação? Essa é a minha pergunta para a sexta. Vamos lá, irmão. Eu particularmente não gosto muito da Nova Tradução da Linguagem de hoje. Eu vou ler na minha tradução, que é a minha tradução fiel ao texto. Eu já falei aqui na semana passada, é a trinitariana, a Bíblia trinitariana. E eu vou ler nela, porque no meu conceito é a Bíblia que está mais próxima aos textos originais, né? As escrituras que estão mais próximas aos textos originais. Com o tempo a Bíblia foi perdendo, as escrituras foi perdendo a sua essência, foi perdendo, não a essência, me perdoa, foi perdendo o verdadeiro significado das palavras. E hoje o português é uma das línguas mais pobres em relação à originalidade bíblica, à originalidade das escrituras. Então eu procurei com alguns mestres, com alguns professores, a Bíblia que mais se aproxima, e me orientaram nela. E sabe, irmão, que realmente eu faço muita comparação bíblica e realmente foi a Bíblia que mais se aproximou dos textos originais. Deixa eu achar Joel aqui. Glória a Deus, e nós vamos ler juntos. Se você tiver com a sua Bíblia aí, Joel capítulo 2, versículo 32 está escrito: E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Está vendo o tanto que difere um texto para o outro? Vou ler de novo. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ponto e vírgula. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Assim como disse o Senhor. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Esse aqui não é o texto aplicado 100% para eu usar dentro do assunto de predestinação. Esse não é um texto para que eu possa ter uma liberdade para usar no texto de predestinação. Porque é um texto escatológico. É uma realidade escatológica. De repente, para o fim dos tempos, quando Jesus vier buscar a sua igreja, né, no tempo do arrebatamento, pós o arrebatamento, pós Armagedon. Então tem muita coisa que a gente precisa entender primeiro. Então esse texto não é o texto próprio para eu usar a respeito de livre-arbítrio, né? Me perdoa, a respeito de livre-arbítrio. Mas eu separei umas coisas aqui para a gente falar sobre isso, porque é um assunto que é muito falado nas igrejas hoje, né? E a gente precisa gastar tempo para falar desse assunto por causa da expansão do tamanho que é esse assunto. Amém? Quando se fala de
de livre-arbítrio, nós vamos lembrar de um homem chamado Pelágio, que criou algumas teses, algumas regras, que criou umas doutrinas a respeito desse assunto. E Pelágio fala que o homem, quando nasce em sua originalidade, ele nasce puro, perfeito, mas com o tempo ele vai vivendo, ele vai se corrompendo, ele vai entrando em uma condição pecaminosa, ele vai se prejudicando por causa do tempo que ele está vivendo. Então, se ele vai ficando mais velho, ele vai se tornando mais corrompido. E conforme a vida dele, se ele não andar em um padrão de conhecimento de Jesus, ele vai caminhando para uma vida de transformação, mas essa transformação não é para boa, é para um lado ruim, é para uma perdição. Ele vai se corrompendo, ele vai se tornando e afundando a sua vida no pecado. Mas um homem chamado de Agostinho de Hipona, esse cara contradisse tudo que Pelágio disse. E eu não quero entrar por aqui, tem muita coisa profunda que esses dois falaram, né? Que eles colocaram muitas teses, e existem alguns livros que vai falar sobre isso, mas eu não quero entrar nesse extremo. Agora me fala uma coisa, o livre-arbítrio, gente, o livre-arbítrio ele é um assunto muito sério, que pode travar a sua vida espiritual, mas ao mesmo tempo pode libertar você. A palavra livre-arbítrio, eu até fiz umas anotações, a palavra livre-arbítrio vem de liberdade de arbitrar, ou arbitrar, liberdade de ser juiz, né? Não tem um juiz no jogo de futebol, o que é chamado de árbitro. Então, o árbitro, ele está conduzindo o jogo, e quando alguém comete uma falta, o árbitro marca a falta, e dali então ele recomeça o jogo a partir daquilo. Então tem um árbitro no meio de um jogo para dizer e ditar as regras, ou para olhar se as regras podem ou não ser vivenciadas. Então livre-arbítrio vem dessa palavra, vem desse contexto, ou de julgar os meus atos e escolhas, né? Livre-arbítrio é um assunto muito sério, sabe por quê? Porque às vezes nós falamos que nós temos livre-arbítrio, só que livre-arbítrio fala de quem está me regendo, de quem está me conduzindo, de quem está me direcionando, né? Hoje, se você olhar para o contexto da sua vida, você de repente vai ver que está caminhando para um propósito ou para um princípio do Senhor, para um princípio das Escrituras Sagradas. Mas tem outras pessoas que estão vivendo dissolutamente, tem umas pessoas que estão vivendo fora do propósito de Jesus. E esses estão totalmente entregues ao pecado, totalmente afundados no pecado. Ou de repente você está entendendo que está profundo no pecado e precisa de liberdade, de sair dessa realidade. É que nós entendemos através das Escrituras que o pecado, ele possui o homem, ele domina o homem, ele vira senhor do homem. E se ele vira senhor do homem, certamente esse homem é escravo. Escravo de quê? Do pecado. E se ele é escravo do pecado, tudo que ele vai tentar fazer, ele precisa pedir permissão para o pecado, porque o pecado é senhor dele. Mas o que eu entendo a respeito de livre-arbítrio é que, assim, até o Espírito Santo falou uma frase ao meu coração hoje, enquanto eu estava me preparando para isso. O Espírito Santo falou comigo: me diz quem é o teu Senhor e te direi se és livre. Me digas quem és o teu Senhor e te direi se és livre. Ou seja, quando você olha para a sua vida e entende quem é o seu Senhor, aí você vai saber se está livre ou não, se pode ditar as regras ou não. Nós achamos que temos livre-arbítrio porque estamos limitados ao conhecer e ao favor de Deus, a ouvir e entender a Deus. Ou, poxa, eu tenho livre-arbítrio, então Deus respeita o meu livre-arbítrio. Meu querido, Deus, ele não precisa respeitar nenhum homem. Deus, ele não precisa respeitar com o intuito, poxa, eu vou me prostrar diante daquele homem porque ele não me quer, então eu vou me prostrar diante dele, eu vou respeitá-lo. Cara, Deus é tão poderoso que se ele quiser tocar sua vida, ele vai tocar você, ele vai manifestar as coisas em você e você nem vai perceber que ele está tocando em você. Daqui a pouco você nem vai lembrar de livre-arbítrio mais. Nós vamos ler a palavra agora para nós entendermos o livre-arbítrio, tá? E olha o que está dizendo em João,
Na verdade, eu quero ler Romanos primeiro, tá? Quero ler Romanos primeiro. Capítulo 3, versículo 20 está escrito: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Versículo 23: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, da glória de Deus fala de governo, fala de poder, fala de autoridade, fala de glória exposta em um ser. Então estamos destituídos da glória de Deus. Por quê? Porque pecamos. E quando pecamos, porque pecamos, a nossa vida está em torno do controle de Deus. Amém? Então entenda uma coisa. Daqui a pouco eu vou responder, tá, Valber? Só um minutinho para a gente não perder o raciocínio aqui. Aguenta aí. Se o pecado me toma, eu virei servo do pecado. Então eu não posso dizer, ou não tenho um livre-arbítrio no pecado. Porque se eu tivesse, eu escolheria não pecar. Eu escolheria arbitrar minha vida a não pecar. Porque o pecado me domina, então eu não tenho escolha. Eu estou servo do pecado. Eu estou dominado pelo pecado. O pecado virou meu senhor. Então tudo que eu vou fazer, eu preciso consultar o meu pecado primeiro. Dizendo, será que eu posso viver em santidade? Aí o pecado vai gritar dentro de você: não, viva uma vida tola. Viva uma vida em pecados, viva uma vida afundada, atolado nisso, atolado em algum determinado assunto. Mas é muito sério, porque se a gente tem o livre-arbítrio, quer dizer que a escolha de pecar ou de não pecar é tua. Então nós podemos ser perfeitamente homens sem pecados. Mas por que pecamos? Se temos o livre-arbítrio, por que pecamos? Pecamos porque estamos destituídos da glória de Deus. E se estamos destituídos da glória de Deus, perdemos o livre-arbítrio. Nós não temos opção de escolha. Não temos opção de escolha. Só que a palavra vai nos ensinar, no Evangelho de João, que Deus é quem nos leva para Ele, através do poder dEle, através da manifestação da sua glória. Ele nos atrai novamente através da graça de Jesus. E não que nós somos algemados e levados à força. Aí é que está o negócio, aí que está a diferença. Se nós aceitarmos a Jesus como nosso Salvador, nós entraremos agora sim na liberdade. E o livre-arbítrio que nós teríamos, que nós achávamos que tínhamos porque estávamos vivendo uma vida dissoluta, agora nós o perdemos. Mas nós o perdemos com uma razão muito maior do que a primeira. Por quê? Porque o Senhor, Ele me propõe uma liberdade tão plena e tão verdadeira que eu não preciso de um livre-arbítrio para manter minha vida livre. Porque tudo que o Senhor propõe à minha vida, eu vou definir escolher, eu vou definir viver, e assim eu vou viver conforme o padrão dEle. A realidade é que quando aceitamos a Jesus como Salvador das nossas vidas, nós aceitamos o plano da redenção, nós aceitamos o resgate, porque a redenção nada mais é do que o resgate dos que estavam perdidos. E nós aceitamos esse resgate, significa que o Senhor nos resgata de uma vida perdida, de uma vida aprisionada, de uma vida de servo. E porque éramos servos agora, Gálatas capítulo 3 vai dizer que o filho nada difere do servo enquanto ele é menino. O herdeiro nada difere de um servo enquanto ele é menino, mas quando ele cresce e alcança o nível de entendimento, ele sai do âmbito de serviço, ele sai do âmbito de servo e vira herdeiro. E agora sim, ele possui as suas heranças. E quando aceitamos Jesus como nosso Senhor, nós possuímos as nossas heranças. E porque possuímos as nossas heranças, significa que agora eu sou livre. Eu tenho a liberdade de dizer o que eu quero ou o que eu não quero. Só que tem uma coisa, o livre-arbítrio não é aplicado para a nossa vida quando é dito, por exemplo, se eu devo ou não fazer alguma obra de Deus. Né? Deus, ele é num tanto respeitador das opiniões. Num todo, Deus não vai forçar ninguém a fazer nada. Deus não vai forçar ninguém a fazer nada. Quer ver uma coisa? O povo de Israel pediu um rei. O povo de Israel pediu um rei. E o que acontece? Samuel vai para o Senhor. E o Senhor fala para Samuel, então dê a eles o que eles pedem. E o que Samuel faz? Samuel vai até o povo e fala, então levante um rei vocês mesmos. E o que o povo faz? Levanta Saul.
Saul entendeu o propósito. No começo ele queria aquilo, no começo ele queria andar naquele propósito. Só que chega um ponto que ele decidiu deixar de ouvir Deus. Ele decidiu parar de ouvir Deus. O que Deus faz? Deus vira as costas para ele e o rejeita. Então, quando aceitamos a graça, quando aceitamos o plano de redenção para a nossa vida, Deus se favorece a nós. E o pecado agora, ele não tem mais o poder sobre nós. E nós andamos de uma liberdade. Mas nós temos ainda a decisão de não querer andar com Jesus, de não querer andar a nossa vida, de ter a nossa vida com Ele. Mas imediatamente Ele vira as costas para nós e nós perdemos a nossa liberdade. Nós perdemos a nossa vida plena. Que é uma prova disso foi que Saul, depois que Deus o rejeitou, ele perdeu as guerras. Ele perdeu a arca, ele perdeu a intimidade, ele perdeu tudo aquilo que o seu coração gerava para aquilo. E mais importante foi que ele se virou contra o verdadeiro escolhido de Deus. Então, quando o livre-arbítrio é nos dado, quando ele é aplicado para nós, é porque nós aceitamos o plano de redenção de Deus. E agora tudo que Deus propõe para nós é o melhor plano e assim ele vira o Senhor de nossas vidas. Então o livre-arbítrio, ele não é teu, ele é do Senhor da sua vida. Ele é de quem ele é de quem está sendo o seu senhorio. Por exemplo, se você tem um vício, o vício é o teu senhor. E o ser humano, ele foi feito para manifestar a honra e a glória para Deus. Ele foi feito para honra e glória do Senhor. O ser humano foi feito para honra e glória de Deus. Mas ele tem um ímpeto dentro dele de uma necessidade de adorar alguma coisa. Sabe? Ele tem a necessidade de adorar e de louvar alguma coisa. E quando o ser humano não tem nada para adorar, não que ele não tem nada para adorar, mas quando ele não está adorando a Deus, ele está adorando a outra coisa, a outro senhor. De repente o dinheiro, de repente ele está adorando o vício de bebida, de cigarros, de drogas. Ele está adorando o prostíbulo, ele está adorando o carro que ele tem. Só que chega um ponto que Deus o chama para ele, Deus o atrai para ele. E está proposto ao coração dele escolher se ele quer ou não viver uma vida no conforme do Senhor. Está no coração dele aplicar a sua vida de acordo com o que Deus propõe a ele. Aí ele fala assim, então tá bom, eu quero Jesus para mim. E quando ele fala, eu quero Jesus para mim, eu quero servir Jesus, eu quero aceitar o plano de redenção, a partir desse momento, a adoração dele vai ser totalmente direcionada ao Senhor. Mas anteriormente, a adoração dele estava sendo direcionada àquilo que era Senhor dele. Seja o carro, como eu disse, o dinheiro, seja o vício, não é verdade? O seu Senhor domina o teu coração. A palavra do Senhor diz que aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Ou aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Se o meu coração é voltado para alguma coisa, aquilo é o meu tesouro. Não é verdade? Agora tem uma coisa. Se você tem o seu coração voltado para Deus, voltado para o Pai, voltado para os planos de Yeshua, certamente Ele é o Senhor da sua vida. E você assim restaura a liberdade que você tem. Porque Deus, Ele não oprime ninguém para viver com Ele. Ele simplesmente faz a gente viver num padrão de vida bom. Tem outra coisa, gente, que nos leva a crer que, poxa, eu imagino Deus como um senhorzão que se eu não fizer conforme Ele quer, Ele vai me oprimir, Ele vai me matar, Ele vai virar as costas para mim. Outro dia eu recebi uma profecia de que tinha uma cadeira de rodas me esperando. Se eu não voltasse para Jesus naquele tempo, eu estava desviado. Aí eu fiquei pego, irmão, voltei para o quarto preocupado, fui para o quarto, que esse dia eles fizeram um culto na minha casa, fui para o quarto preocupado, falei, Jesus, não me mata não, eu te amo, mas eu estou dominado por um pecado, antes me liberta primeiro e assim eu vou para ti. O resultado foi que eu estou andando, irmão, estou andando, não estou na cadeira de rodas. A religiosidade, o complexo de profetada está dizendo que Deus vai me matar se eu não der uma oferta boa. Deus vai me matar, vai me levar para o leito se eu não fizer conforme Ele tem proposto. A verdade, querido, é que Ele não precisa domar você, Ele não quer que você seja fantoche dEle. Deus quer que você o adore em espírito e em verdade. Amém? Outro texto para provar isso está
Está nas epístolas de João. Primeira epístola de João, capítulo de número 2. Capítulo de número 2, versículo de número 15, olha só. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, soberba da vida, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Ou seja, você tem a opção de escolha, se vai fazer a vontade de Deus ou se vai andar na concupiscência do mundo, dos teus olhos e na soberba da vida. Nós é quem dominamos essa escolha, mas depois que nós entramos no padrão do Senhor, aí, querido, nós estamos predestinados a um propósito de redenção e de salvação para nós. Aí nós estamos predestinados a alguma coisa. Aí o livre-arbítrio que nós achávamos que tínhamos antes, foi lá, nós achávamos que teríamos livre-arbítrio porque nós não tínhamos um Senhor de nós, mas a verdade é que o livre-arbítrio ele não existe quando se aplica a um senhorio que governa a minha vida. Se tem alguma coisa que te governa, querido, isso é o teu Senhor. Seu coração está ligado na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos ou na soberba da vida, essas coisas te dominam. Então o mundo é o teu Senhor, o mundo é o teu amigo. E o texto está dizendo que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. A opção de escolha de viver uma vida plena é tua. É tua. Se você aceita o propósito do Senhor, para que Ele seja o teu Senhor, para que Ele possa ditar as regras para você, ou se você vai ser servo do pecado, se o pecado vai ditar as regras para você, e as regras que o pecado dita para você é a morte, é o inferno, e o inferno, querido, existe, você precisa entender isso, ele existe, e se o inferno se o pecado está te conduzindo para um lugar, esse lugar é o inferno. Entenda isso no seu coração. E Deus lhe dá um dom gratuito, o dom da salvação, o dom da plenitude na vida. Aquele que era governado por um pecado, por causa de um homem, por causa de outro, segundo Romanos capítulo 5, versículo 15 em diante, por causa de outro, a salvação entra. E quando a salvação entra, eu sou levado para uma vida de reino e eu começo a reinar em vidas. Ou seja, por causa do Senhor, eu vou reinar minha vida e vou ditar o que eu vou fazer a partir da vontade dEle. Mas a primeira vontade não vem de ti, a primeira vontade vem do Pai. Amém? A opção de escolha, a que você vai amar, ou o que você vai amar, vem do seu coração. E você precisa entender isso. Amém? Se sou escravo do pecado, significa que não tenho livre-arbítrio. Ou, porque ele me domina e diz por mim. O que nós precisamos entender é que o livre-arbítrio, ele não pode ser ditado a mim. Ele não pode ser ditado a você. Porque nós temos um Senhor em nós. Um Senhor em nós. Pastor, eu não tenho um Senhor, ninguém me manda, ninguém dita a regra para mim. Você é o seu próprio Senhor. A sua razão é tão elevada, a sua razão é tão elevada a um nível de soberba, que acaba que o mundo te domina. Isso é a soberba da vida. Entenda isso no seu coração, querido. Entenda isso para você ser liberto em nome de Jesus. O que você precisa entender é que se você não obedece a Deus, você obedece à sua concupiscência natural, à sua concupiscência carnal, que é nada mais e nada menos a vontade do inimigo, do Senhor desse século, do dominador desse mundo. Porque esse mundo jaz do maligno, segundo o que a palavra diz. E tem uma coisa para confirmar isso. Jesus, no dia que ele foi levado ao deserto pelo Espírito, para ser tentado, a ser tentado lá, Satanás, que foi prová-lo, ofereceu o domínio dos reinos,
Satanás ofereceu os reinos para ele. Só pode dar alguma coisa àquele que é dono. Ah, mas o Satanás é o pai da mentira, querido. Então por que a Bíblia diz que ele é o Senhor desse tempo? O que você precisa entender é que a vida que nós levamos hoje precisa se encaixar nos padrões de Deus. Eu quero te perguntar, sua vida se encaixa nos padrões de Deus? Você pode ser crente, falar em língua estranha, sapatear e rodopiar no teu culto, querido. Mas se o seu caráter não é transformado, ele não é o teu Senhor. Jesus não é o teu Senhor. Isso aqui é para um outro assunto. Amém? Queria que você ficasse com essa palavra no seu coração a respeito disso. Ninguém escolhe, fica com essa frase aí, ninguém escolhe seus passos sem antes ver as opções. Se é levado a algo forçado, certamente é porque é escravo do que o levou. Deus nunca vai te forçar a nada. Só que se você não quiser obedecer a Ele, se você não quiser seguir os padrões dele, é porque você ainda é o teu Senhor. O mundo ainda é o teu Senhor. Você acha que o seu pai iria querer algo ruim para você? Deus ama a quem Ele corrige. E se Ele está te corrigindo é porque você está fora do padrão dele. Você está andando fora do propósito que ele tem a sua vida. Amém? Pastor, eu tenho livre-arbítrio para atuar ou não no meu ministério? Não, irmão. Não tem. Se Deus te chamou para fazer algo e você não quer fazer, é porque ainda o seu Senhor é você e não Ele. Amém? Agora quero te agradecer por estar nos acompanhando aqui. Que Deus te abençoe e traga sobre ti a tua paz e resplandeça a sua face sobre ti e abençoa toda a sua casa, repousando sobre ti a bênção dele sobre a tua família. Deus te abençoe, tenha um ótimo final de semana e até sexta-feira que vem, querendo Deus.